Grande do Sul. No frio aqui tá 7 graus, o caos. Nós estamos até vendo coisa para aquecimento até dos vestiários. Eu tenho calefação, mas não está dando conta. Hoje, o que eu tenho aquecendo a minha piscina? Uma caldeira pellets. Então, o próprio pellets hoje está bem complicado de conseguir, porque os que tem aqui por perto ainda exportam, né, para a Europa e tudo. Então, eles, enfim, tem dificuldade de conseguir. Já tive a óleo, caríssimo, né? Chegou um ponto que não dava mais. Depois botei a lenha. Tive problemas com lenha, porque tem a lenha úmida, blá, 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 tem que botar, a pessoa tem que carregar lenha, nananã, até que apareceu pellets, adorei, apesar de não ser a perfeição, mas tem esse inconveniente, né, da dificuldade de conseguir pellets, conseguir preço e conseguir pellets, né, porque agora hoje é para chegar hoje um carregamento, mas até agora nada. Então, assim, eu estou à mercê só deles, né. Quanto você está pagando a tonelada, Marilda? Deixa eu me lembrar aqui, eu sei que eu pago 1.400 e pouco. Nossa Senhora! É. E eu uso umas 4 a 5 toneladas mês aqui, no inverno, né? No inverno. É isso. É, bem complicado. Quantos milímetros tem a tua piscina, Marilda? Ela tem 200. 8 por 16 por 1,35, dá uns 200. Então, assim, tava me oferecendo esses aquecedores de telhado, né, dessas mangueiras, acho que até estive falando com o Edson esses tempos, mas não existe mais, assim, né, aquela empresa que fazia, agora essas mangueiras agrícolas aí não garantem, o cara veio aqui e me cobrou 40 mil se fosse para botar na academia, mas é só para o verão. Então, hoje, por exemplo, você não ia fazer nada com isso. Não ia fazer nada com isso. Aí, como eu botei fotovoltaica, pensei nas bombas de calor. Mas nunca tive aqui, não sei como é que funciona. Tem fotovoltaica, mas não tem, porque, enfim, é outra situação. Edson, quer falar? Ou... Não, é assim, primeiro eu estou espantado, né? Porque a última vez que eu botei na minha região aqui era 500 a tonelada, depois eu tinha subido para 700. Aí a história da guerra, o Brasil está exportando pellets para a Europa para suprir a questão do produto de energia deles lá, mas eu jamais imaginei que tivesse aí praticamente R$1.500. Aqui, ó, se você pegar 1.500, ela falou que usa de 4 a 5, são 6 mil, 7 mil. É uma conta de luz. Exatamente. Um aquecedor, um trocador de calor. E sendo que no verão você economizaria muito com o trocador de calor. Tá bom, o que é o trocador? O trocador está chamando a bomba de calor, a bomba de... Existe um problema de nomenclatura com a questão de impostos. O pessoal chama de trocador de calor porque o imposto é mais baixo, mas ele não é um trocador de calor, ele é uma bomba térmica. É o ar-condicionado invertido. E isso aconteceu lá na Raia 4, lá atrás. Eles começaram a chamar de trocador de calor simplesmente para pagar menos imposto. Mas é a bomba térmica, né? O certo mesmo é a bomba térmica. Então, na verdade, ele, apesar de ser elétrico, né, de você colocar na eletricidade, ele não, o consumo dele, o maior consumo dele não é eletricidade, né? Ele é como se fosse um ar-condicionado invertido. Então, ele utiliza a umidade quente do ar para transformar isso em caloria. A parte muito boa é que você usa calor externo, você usa o calor do ar, né? E ele economiza, porque o consumo de energia dele é baixo, né? E agora tem alguns que são mais baixos ainda, né? Então não chega a ser um negócio, por exemplo, diferentemente de um elétrico de passagem, você me corrige aí, Edson, mas aquele elétrico que até no grupo algumas pessoas colocaram, ele custa em média 5 vezes mais, né? A energia custa 5 vezes mais aquele de elétrico de passagem que até postaram aí. Então, o trocador de calor ele é bem tranquilo quanto a isso. A parte ruim é que ele é calor indireto, né? A água passa por um lugar onde tem um aquecimento e ela aquece né? Aquece por proximidade. Então, não é calor direto, como, por exemplo, o pellet, o gás, o óleo diesel, né? Que você tem a chama, a água passa na chama, uma chaleira lá, esquenta a água volta quente. Essa é uma diferença significativa, porque você não consegue recuperar a temperatura rapidamente.
Então, você tem que manter a tua temperatura, né? E ele vai sempre te manter, né, a piscina aquecida. Se você tiver uma queda, por exemplo, vamos falar, acabou a luz, você não tem nenhum tipo de outro backup, vai diminuir a temperatura para 27, e aí você, 4 graus, demora bastante para a bomba térmica, e isso numa condição favorável. Se bem que se tiver falta de luz, nenhum funciona, né, Rogério? Sim, sim. Né? Pior. Depende da bomba de qualquer forma. Só reza, Não. Mas eu te falo o seguinte, se você me perguntar hoje, a minha opinião, né? Qual o melhor conjunto de aquecimento, pelo conjunto da obra, vamos dizer assim, eu diria que é o trocador de calor com backup a gás, ou um backup de calor direto, menos o elétrico, menos o resistência enterrada. Tá, mas vamos traduzir isso em linguagem que eu entendo. Então, seria a bomba térmica, para dizer o nome certo, isso? Sim, exato. Bomba térmica com o que tu disse? Com backup? Com backup de calor direto, gás, óleo diesel, o próprio pellet, onde tem chama, né? Alguma coisa que tenha chama, porque isso você consegue uma recuperação muito rápida de temperatura. Tá, se faltar, tu disse, se der problema, tu usa o outro automático, é isso? Se você, por exemplo, se baixar muito a temperatura, se precisar subir essa temperatura no meio do caminho aí, 3, 4 graus, se você tiver um aquecimento de calor direto, você vai ganhar muito tempo com isso. Tá, então quer dizer que eu tendo essa de pellets, ok, eu comprar uma bomba térmica. Isso. Sim, mas deixar ela com backup. Tá caro, né? Mas assim, se você usar pouco, não vai ter problema, que você está usando só ela, né? Sim, só usando pellets, Mas essa bomba térmica hoje é uma coisa muito cara, porque também depende da temperatura que preciso, né? Bom, aí tem de vários gostos, né? Eu comprei a minha agora, eu comprei uma modelo 180. Para você precisaria ser um modelo um pouco maior aí. 180 mil BTUs. 180 mil BTUs, né? Para ela precisaria ser uma coisa maior. Eu paguei 35 mil da Jellyfish, que eu estou testando, mas a Fronterm, por exemplo, de 180 mil BTUs, está a 25 mil. O Dante tem a Fronterm, ele gosta muito. Tá? Ela funciona direitinho. Então. O Edson, uma coisa que eu acho que é importante todo mundo saber quanto à tecnologia, que é uma coisa que a gente tem debatido bastante. Porque uma bomba térmica não tem segredo nenhum. Quando você abre, ela é uma caixa vazia. Ela tem um condensador, um compressor e uma placa elétrica. Sim. Né? Então, não tem segredo. Fazer ela funcionar com consumo razoável não tem problema. O que acontece? Existem algumas marcas no mercado que estão colocando algumas coisas, estão colocando mais coisas. Né? Então, a leitura por Wi-Fi, o inverter para fazer economia, né? Enfim, tem uma série de benefícios que estão sendo introduzidos. Obviamente que tecnologia custa dinheiro. Né? Então, por exemplo, eles estão me oferecendo a Fluidra está me oferecendo eu preciso comprar uma agora de 80 mil. 80 mil, que é a top 19, top 18. Acho que é isso. Né? E está por volta desse valor também, 27. Só que você fala, puta, mãe, então a outra de 180 está 25, só que são duas coisas diferentes, né? Essa bomba, ela não congela, né? Ela tem Isso. Então, aí nós vamos deixar esse não congela aí para um tópicozinho à parte. Tá. Eu quero voltar a falar sobre isso. Mas assim, por exemplo, o caso específico da Marilda. Sul do Brasil, ela está lá em Caxias, né? Canela. Ela está lá em Canela. A bomba térmica extremamente frio. Então, você usaria a bomba térmica, Marilda, e no eventual congelamento dessa bomba térmica, vamos dizer que ela não tem um sistema inverter ainda, você apoiaria com o pellet. Tá. Isso para você seria o melhor dos mundos. Você não depende de pellet, de mão de obra, de faltar, tal, qualquer coisa, você liga lá a energia. Mas você sabe que alguns dias do ano você está sujeito a uma frente fria, em que vai congelar, né? E talvez congele, né? Dependendo da tecnologia, porque a bomba térmica, ela, via de regra, ela não funciona bem abaixo de 8 graus, 7 graus. Depende. Pois é. Hoje está 7 aqui. Então, hoje você teria que apoiar com pellet, por exemplo.
Mas nos outros dias ela é muito tranquila. Eu falo que ela é que nem a geladeira da casa da gente. Alguém se preocupa com a geladeira? Não, fica lá. Uhum. É só regular direitinho e manda pau. E vamos... Tá, mas aí a questão da luz, vocês estão dizendo que não gasta muita luz? Não. De todos os sistemas, o mais em conta, no final das contas, é a bomba térmica. Exatamente. Todos eles. Gastar todos gastam. A não ser que tenha, por exemplo, vou dar um exemplo. As piscinas do Amaral, lá de Curitiba. Eu até fiz um primeiro sistema para eles lá, agora estamos tentando fazer um segundo sistema solar. Lá é lenha, porque é muita água, mas ele consegue, de repente, driblar lá vizinhos, algum problema judicial e tal. Eu particularmente, acho que tem prazo de validade, né? Por exemplo, em Curitiba, onde o Amaral está, tem prazo de validade. E ele está com o problema do pellet lá também, né? Porque ele também usa pellet em algumas piscinas lá, e tem acho que 7 piscinas, né? Se eu não me engano. 7. Tem piscina de 25 e tal. Tem de tudo lá. E aí, o caso dele, por exemplo, está numa cidade que é muito fria. Curitiba é absurdo frio e muita água para aquecer. Então, é lenha pellet lá, ele apoia com solar uma parte do verão, para minimizar o custo, e ele não tem outra alternativa no momento. Assim, talvez até ele tenha uma outra bomba térmica lá, né? Então, no caso dele, Edson, se ele tivesse uma cabine primária, a bomba térmica seria a solução do problema. Seria, Uma bateria de bombas térmicas seria a solução do problema dele. Exatamente. Então, as soluções são assim muito específicas, muito voltadas a cada região. Então, o seu caso específico aí é diferente de quem está aqui de São Paulo para cima, por exemplo. Quem está de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, a bomba térmica atende 99% dos dias aí, sem maiores dificuldades, né? O Roberto está aí para falar também, o Roberto tem uma experiência interessante também. E o que acontece? Então, para resumir, Marilda, de todos os sistemas, no final das contas, o que tem um custo menor, tanto operacional, você não precisa de uma pessoa para carregar, não precisa nada, é a bomba térmica, tá? Ela aquece lá... segurança também, né? Segurança e tudo, né? Durabilidade. Trabalhar com chama é sempre risco. Ô Edson, deixa eu dar uma voltada aqui nas discussões anteriores, né, que a gente tinha feito aqui sobre os aquecimentos, e eu achei assim meio como ficou todo mundo aqui do lado de cima, aqui do sudeste para cima. A primeira opção de custo-benefício sempre seria o solar. A segunda, no apoio do solar, o trocador de calor, que eu acho fantástico. O meu fez 18 anos um e 17 anos o outro, e está rodando até hoje com pouca manutenção. E sempre ficou na discussão esse terceiro sistema, né? Que para algumas regiões o pallet, para outras a lenha, para outras até o gás, né? Então, eu tenho no gás meu aqui, apesar que eu estou usando a caldeira agora para o chuveiro, estou sem a caldeira, eu tenho um trocador de calor a gás. Você chegou a ver esse sisteminha funcionar aí? Na época foi colocado, acho que pela Rinnai, é uma coisinha que tem mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato, com uma camada de inox e uma camada de cobre. Várias camadas, umas sobrepostas a outras, até formar assim, uns 25 centímetros de altura. Na camada de inox passa a água circulando só da caldeira a gás para ela, com uma bombinha de inox tocando, num circuito fechadinho curto, e na água que passa no cobre, passa a água da piscina. Peraí, é o inverso. Na água da caldeira passa o cobre. Esse é o verdadeiro trocador de calor, que você paga menos imposto. Esse é o trocador de calor. Você está falando, são as placas. Quando você tem gás de passagem, você tem o trocador. Que uma água passa por um lado, outra água passa pelo outro, e o calor se dissipa. É exatamente isso. Perfeito. Está lá também até hoje, há mais ou menos uns 10 anos, otimizava o uso da caldeira no sentido que a água da piscina, com qualquer alteração de pH, alcalinidade, alguma coisa que fosse tornar a água da piscina ruim, ela não comprometeria a caldeira, entendeu? Ela ficaria já naquele sistema protegido. Então, hoje assim,
Eu estou bem tranquilo com esses 2 primeiros sistemas, né? Mas, Beto, Porque... esse tu usa para piscina? Desculpa, não Oi? perdi o início. Esse trocador que tu tem aí é para piscina, aquecer piscina? Sim. Então a gente tem aqui a bomba térmica, que é o meu segundo sistema de aquecimento aqui, o que está tocando a piscina sozinha, e meu terceiro, que era gás, é uma caldeira de passagem juntamente com um trocador de calor. Fazendo esse circuitinho aí que o Rogério falou, funciona super bem. Mas o a gás no frio também tem uma questão de congelamento, não me lembro. O gás não. O gás, o que congela no inverno é se o dimensionamento do reservatório dele estiver errado. Se estiver saindo mais gás e ficando só oxigênio para dentro, né? Mas é uma questão de você conversar com o operador aí que fornece o gás. Técnico mesmo. Tranquilo. O gás, só para pegar o teu gancho aí, Roberto, que é importante. O gás tem o seguinte, ó. Às vezes você vai colocar lá o gás, você vai colocar aquelas baterias de bujão grande, que é o P45. Tá? Qual é o problema do P45? Você tem lá, por exemplo, 4 bujões daquele de 45. Os caras vêm para trocar para você o bujão, você não sabe se tem ali ainda naquele bujão 10%, 15%, 5%. Às vezes os caras vêm e levam embora aquela bateria de 4%. 10%, normalmente é 10% de perda. Então, mas às vezes é mais, Rogério. Esse é um dos problemas. Então, o ideal, o correto é o seguinte: quando os caras vêm trocar, você tem que ter uma balança. Uma balança, imagina o transbordo. E aí você pesa os seus bujões para você não perder dinheiro. Quem faz isso? Levanta a mão aí. Nossa Senhora, é um absurdo, né? Aí, seria a segunda opção, seria o gás a granel, que os caras vão lá no caminhão e enchem o tanque. Só que isso aí tem que ter um consumo grande, senão a companhia não supre você. E o terceiro, que é limitado a algumas cidades, seria o gás canalizado, que também é uma outra novela, tá? Mas também não atende a maioria das cidades. E o gás canalizado, ele é mais fraco, o poder calorífico dele é menor. Então você vai gastar um pouco mais com isso, tem que tomar cuidado. É a história da outra novela, que ele é mais fraco, ele é mais barato, mas é mais fraco. O que eu queria só falar do Roberto falou que o primeiro dele é o solar, provavelmente porque a tua região ela comporta o solar, porque o solar ele não pode ser o primeiro, porque ele não tem constância. A gente depende de sol, né, na verdade. E em algumas regiões você tem dias que você não vai ter sol. Então, eu gosto muito do solar como um coadjuvante de luxo. Que assim, você pode usar menos... É um diminuidor de custo. Mas, ó, deixa só eu fazer uma observação que é interessante sobre o solar. É assim, ó. Eu desenvolvi meu próprio sistema solar, né? Aqueci mais de 180 piscinas aí no Brasil inteiro. E hoje, se a pessoa me perguntar do solar, eu digo o seguinte, ó, acompanhe o raciocínio. Você tem um equipamento solar que funciona excepcionalmente no verão, praticamente você não precisa ligar nada, ele funciona lá sozinho. Na meia estação, que seria agora maio, aí, por exemplo, eu trabalhei com ele de dia e a bomba dando os apoios nos extremos, né, bomba térmica. Beleza. Vamos lá, ele diminuiu muito, muito o custo, é um absurdo o que você ganha. Só que, se você tem um telhado disponível, hoje eu colocaria o fotovoltaico no lugar do solar de mangueira, como uma ressalva, tá? Como uma ressalva. O fotovoltaico pode ser instalado em outro local. E o solar para aquecer a água da piscina, não, tem que ser em cima do telhado da piscina. Então é interessante essa observação, porque às vezes você vai matar o telhado com o solar, que não vai te atender o ano todo, e o fotovoltaico te atende o ano todo, praticamente, né? Os dias que tem sol. Aí, por outro lado, você tem um equipamento que vai te atender ali no local com um custo muito baixo, que é o solar de piscina, que hoje em dia tem um outro problema sério. Olha como é que vai desenrolando a coisa. Praticamente nenhuma empresa, assim, de muitas que eu vi, dá garantia mais do que 4 ou 5 anos. Somente uma que eu conheci aqui, que é um amigo meu trabalha, que dão garantia de 10 anos. Antigamente esse equipamento durava 15 anos, passava disso aí tranquilo. Era muito bom esse equipamento de qualidade, né? Os que eu trabalhava, eu tenho equipamento com 22 anos instalado lá. O cara que me vende, que me fabrica as mangueiras, hoje ele fala, eu não te garanto nem mais 2, 3 anos. Então eu parei de trabalhar com isso, por quê? Porque não tem mais a garantia de durabilidade. Não se paga mais, né? Hã?
Não se paga. Tão rápido assim não se paga, porque tem instalação. Não. Quer dizer, você tem um problema, aí não vale mais a pena, né? Então pode você estar caindo numa armadilha. O do Roberto também tem muito tempo lá que está lá. Então você pode estar caindo numa armadilha também, de repente, se o cara não... E não tem como saber se aquele produto que está lá vai durar ou não. Não tem, não existe uma... A minha está com 15, durou 15 anos a primeira, agora faz 2 anos que eu estou com a nova instalada, e quando eu falo assim, primeiro aquecimento, Rogério, é em termos de custo, tá? Então eu faço na minha planilha, lá eu coloco a despesa de 12 meses do ano e faço como fosse uma caderneta de poupança, né? Então eu giro com uma média lá de 6 mil por mês, e tem mês que eu não gasto praticamente nada, né? Então fica 6 meses para gastar agora com o elétrico, o que meu fotovoltaico não cobre. E se aqui tivesse ruim, eu já estaria colocando de novo o gás para usar nesses dias, né? Então, eu acho que esses conjuntos aí de solar, trocador de calor, né, cara, bomba térmica, e o terceiro sistema fica muito regionalizado. Mas eu digo assim, o gás é aquela coisa de fogo na água, como você disse lá do diesel ou da lenha, mas que ela realmente funciona, viu? Eu já cheguei aqui em dias de 2 graus, 1 grau, você varar uma madrugada ligada e ela conseguir ganhar 1 grau na piscina funcionando com gás durante a madrugada. Funciona, viu? É um sistema que não é barato, mas como uma terceira opção, para você não deixar de atender o cliente, funciona muito bem. Gurias, vocês falaram do fotovoltaica, é um sistema fotovoltaico só para aquecer piscina, nada a ver da eletricidade, né? Ou é da eletricidade? Não, fotovoltaica é um sistema em que você gera energia. Ah, tá, essa eu tenho, tá, então tá. Não, essa, então, para usar a bomba elétrica. Então, a bomba térmica vale mais a pena ainda. Quando você tem a fotovoltaica, a conta é melhor ainda. Isso, tá. Mas não que exista um aquecimento, não que exista um fotovoltaico só para aquecer piscina. Não. Existe um solar. Tá. Aí é só para piscina, para aquecer água. Aí você aquece a água da piscina, você pode aquecer o chuveiro, torneiras, pode aquecer o que você quiser. Vamos chamar ele de solar térmico para diferenciar do fotovoltaico. Tá. Tá, solar térmico. Então, Roberto, eu hoje, já há algum tempo, eu acredito que há uns 3, 4 anos, à noite, eu desligo as bombas térmicas. Nessa época fria, baixando de 8, eu desligo, eu deixo o gás à noite. Deixo só o gás. Não tenho problema, não perco temperatura, tranquilo. O consumo é 10% mais, 15% mais do que a média do ano, vamos dizer assim, mas não tem reclamação, não tem dor de cabeça. Não adianta querer economizar. A que eu tinha, se eu não me engano, é 2,3 quilos de gás por hora. Né? Então, se a gente colocasse isso, que ele realmente vai dar uma potência, se vai amanhecer o dia mais quente, ela funciona super bem. Se a gente colocar o custo hoje, deve estar lá em R$11, alguma coisa assim, 8, 9 alguma coisa o quilo, né? Acabei de ver agora, estou pagando R$7,70. R$7,70. GLP? Não, realmente. Oi? GLP? O granel, isso. Tá. Eu também estou no granel aqui também. Usando para chuveiro, né? No chuveiro aqui também, eu acabo usando o gás, eles não me cortam aqui o gás, o fato de eu não estar usando no inverno para o aquecimento da piscina, por conta que eu consumo os 12 meses do ano aqui com o chuveiro, né? E também é um sistema, eu estou gastando em média R$2.000, R$2.100 de gás por mês, mas são 18 duchas aí com em torno de 300 banhos por dia. Realmente eu não posso reclamar do custo disso daí, não. Não, o gás para chuveiro é excelente. Quando você tem um boiler, né, tem um reservatório, o gás para chuveiro é excelente, o custo é muito baixo. Muito bom. E depois eu mando uma foto aí para vocês, que eu não estou na academia agora, desse trocadorzinho de calor, essa peça que eu tenho lá da minha caldeira aí. Ela fica agregada com uma caldeira de passagem a gás. Isso. Uma sobre a outra, bem fininho a passagem, e ela transmite o calor de uma para a outra. Da água que circula, um circuitinho interno e curto da caldeira, do trocador, da caldeira de passagem a gás para o trocador de calor, e a da piscina entra no trocador de calor e retorna. As duas águas não têm contato. O meu sistema é esse.
Eu tenho um Funciona bem. sistema também, que é a diesel aqui, que é trocador de calor também. A gente chama de banho-maria, né? Então, a serpentina de cobre fica mergulhado num tanque e o diesel aquece esse tanque, a água do tanque, e a água da piscina, por sua vez, passa dentro das serpentinas de cobre. Só que o diesel, ano passado, disparou o preço, agora voltou. Produto subsidiado pelo governo, É complicado. esquece. Esquece. Mas o meu é backup também, né? Talvez hoje eu ligue um pouquinho lá. Né? Mas, ó, eu falei uma coisa lá no grupo que eu não sei, de repente, você adaptar a sua questão aí de característica de aula para isso, para mim, dá muito certo. À noite, a minha piscina perde 1 grau. Mesmo essa noite, agora que estava muito frio, perdeu 1 grau. Então, eu durmo com essa piscina a 32, desligo tudo à noite, tudo. Você desliga tudo. Tudo. Então, ela dorme com 32, acorda com 31. O primeiro professor que chegar, ou 5h45 ou às 6 horas, liga o trocador novamente, né? E coloca lá o dia todo. Por exemplo, essa noite que vai sair agora, que vai de hoje para amanhã, a minha água, ela amanheceu com 30,8. E hoje, o meu trocador, mesmo eu tendo um trocador novo aqui, eu acredito que ele não vai conseguir recuperar a água. Ele não vai conseguir recuperar 1 grau, mesmo eu estando com ele superdimensionado. Então, talvez eu ligue o diesel para dar o apoio, para ganhar esse grau, junto com um trocador antigo meu aqui. Então, eu vou ligar o diesel e o trocador para ganhar esse grau, só para passar tudo desligado. Porque, senão, se eu não fizer isso, eu tenho que deixar a minha bomba da piscina e a bomba térmica ligados a noite inteira para empatar essa água. Sim. Meu Deus. Então, ela não vai ter ganho. As suas piscinas são galeria ou são enterradas? A minha é enterrada. Enterrada. E assim, o lençol freático é bem baixo, bem longe. Você tem poço artesiano? É porque tem uma interferência entre piscina enterrada e piscina com galeria. Né? Quando ela é enterrada num lugar muito úmido, onde o lençol freático é perto, aí ela esfria mais à noite. Entendi. Mas assim, é que às vezes, quando eu falo isso, às vezes as pessoas se surpreendem, mas, por exemplo, a minha turma da manhã da natação, se a água tiver 32 para eles reclamam. A água 31 para esse pessoal é perfeito. Não, você tem uma condição perfeita. O meu problema é o seguinte, eu tenho uma hidro às 7h15 da manhã. Aí 31 a mulherada reclama. Reclama, tem que estar 32. Entendeu? Tem que estar no mínimo 32. Então, esse que é o problema. Nós temos que equacionar dessa forma. Se eu desligar, por exemplo, se eu fizer o que você faz, Edson, cai em 2 graus no mínimo. Eu também. 2 graus, Rogério? Você já fez esse teste? 2 graus. Cai muito rápido. O meu pé direito da piscina é muito baixo. Isso então, o meu pé direito... então isso faz diferença também. Acho que o pé direito faz uma diferença grande. O meu também aqui é alto. O meu aqui vai dar perto de 9 metros no centro do telhado e eu não consigo deixar desligado à noite. Apesar que com um trocador de calor, eu estou ganhando aí de 0,7 a 1 grau durante a noite. Então, eu estou mantendo ligado, porque aí com a capa térmica ele funciona bem. À noite eu não ganho nada. Porque eu tenho telhado, uma parte do meu telhado é Zetaflex. E ele tem duas aberturas de pelo menos uns 20 centímetros de cada lado. Né? Ele tem um vão de 20 centímetros de cada lado. Isso é mortal para o negócio. Sim. Esfria muito. E o pé direito tem 3,5 metros. Então, isso atrapalha bastante. Tudo isso leva em consideração, tudo isso entra em consideração. Por isso que é importante, quando a gente fala em aquecimento, eu vejo as pessoas, por exemplo, a Marilda está num extremo, né? Aí tem a Márcia Roriz, que está no outro extremo. Então, é totalmente diferente, né? A forma de lidar com o negócio é totalmente diferente. Então, nós precisamos só tomar cuidado com isso. Né? Mas, em linhas gerais, por exemplo, a Márcia, eu sei, ela trabalha com com a bomba térmica. Porque, de todos, a bomba térmica, vamos falar assim, no conjunto, né, de regularidade, economia, segurança, tudo, eu acho que a bomba térmica ela é a melhor solução. Né? Agora, lógico, o solar
no verão, Sim. bater morto, né? Perfeito, Seria um luxo a mais, é verdade. Depois vocês têm como passar assim, eu vou ter que, acho que ir atrás de bomba térmica mesmo, para o meu caso aqui. Então, marcas, empresas que vocês tenham, que sejam confiáveis, por favor. Depois, se me puderem passar, fico feliz. E aí eu dou uma dica, no caso da Marilda não, porque ela já tem o pellet lá, né? Mas para quem quer investir num backup, existe um backup barato, que é o aquecedor de chuveiro, né? O trocador de passagem. De passagem de chuveiro, que custa hoje, acho que uns R$2.000 aí o aparelho. Um pouquinho mais, você colocar 30 litros, 32 litros hora, ele está custando 3.000, alguma coisa assim. Tá, o 32, eu usava um 20. 20. Trocador de passagem de chuveiro, o que é isso? É o aquecedor que você usa no teu apartamento, de repente, lá. Para botar aí, mas para chuveiro isso, você está falando. Mas você pode colocar na piscina, como backup. Pode? Porque você vai... Por exemplo, você tem o trocador de calor. Isso é uma opção, não no seu caso, mas estou pensando de uma maneira geral para as pessoas que às vezes estão meio perdidas. Você coloca um trocador de calor que não vai funcionar no dia que ele congela, o dia que está muito frio. Aí você desliga ele nesse dia frio e liga o trocador de passagem, que vamos chamar de aquecedor de chuveiro, que não é para o chuveiro, é para a piscina, que é um equipamento barato. O gasto dele é maior do que um equipamento feito para a piscina. Mas o custo do equipamento é caria, né? Reforçando o que o Roberto falou, as placas, o trocador de calor faz com que a água da piscina não passe por ele. Então, você não tem problema de corrosão. Não precisa ser nada de titânio, nada. Entendeu? Porque, como ele troca calor, a água da piscina fica de um lado e ele fica do outro. Então, você não tem problema quanto à corrosão. Não é a mesma coisa que a bomba térmica, que tem que ser de titânio. Inclusive, essa questão da água ser tratada ali com salinização, isso aí também complica nessas questões do aquecimento? Não, nada a ver. Todos os equipamentos já são feitos para suportar uma água com cloro, que na prática não corrói nem mais nem menos do que o que corrói é o desbalanceamento da água. Isso tem que ficar claro. Água dura, água ácida, isso corrói qualquer coisa, que é o desbalanceamento da água. Se a água é salinizada, clorada com líquido, cloro líquido, cloro flocado, não muda nada, né? Desde que ela seja balanceada. O importante é o balanceamento. Preciso dizer para vocês que eu nunca ouvi falar nisso. E eu vou fazer a piscina há 28 anos. O que é água dura? O que é água ácida? Tem a ver com pH? Nem me fale em água dura. Acabei de trocar metade da água da piscina no inverno para baixar a dureza dela. Troquei metade da água no feriado. Você não sabe o que é água dura, você vai cair de costas quando você souber que não tem solução. Vai cair dura. Ai, quem vai cair dura? Não, eu sinceramente, até convidei meu marido para estar aqui, porque ele que se envolve mais com isso. Eu nunca quis mexer nessa parte, já é muita coisa. E no fim estou eu aqui conversando com vocês e vejo muitas questões técnicas que para mim é complicado. Mas vamos lá, dá para dar uma basezinha o que é água dura e água ácida. Você fala, Edson? Quando a água junta muitos minerais, determinados minerais, ela fica saturada desses minerais, tem mais do que o normal, a gente chama de água dura, tá? Principalmente cálcio. Para resumir, e a água abaixo do pH 7,2 é uma água ácida, que também é uma água extremamente corrosiva. Agressiva, né? Agressiva para os equipamentos todos. Inclusive para rejunte. Mas vocês ficam analisando como? Leva para o laboratório? O que é? Não, você tem um estojo. Tem o estojo da HTH. Aquele estojinho de pinguim. Aquele estojinho do pH. É o mais complexo, todo dia. Não, peraí, Cris, é aquele que mostra o cloro e o pH, certo? Não, você tem que comprar um maior que faça essas medidas específicas. Alcalinidade, dureza... Porque aí você tem que ler bem lá a instrução, não é só você colocar gotinha na água que aparece. Eu uso a fita, Rogério. A fita já é mais prático. A fita é legal, a fita é legal. Então, eu converso muito com o Nilson, né? O Nilson é meu paizão. E ele diz que a fita tem um problema, que se ela não estiver bem acondicionada, ficar num lugar que tome sol, ou num lugar com muita umidade, ela tem uma tendência grande de distorcer,
distorcer o resultado. Então, só tomar cuidado com isso. Se tiver a fita, guarda num lugar legal. Eu comprei aí. Isso não tem a ver com não é a questão química da água, não é com o químico, não é ele que vê isso? Não necessariamente. Não, se você tiver um químico, tudo bem, mas normalmente... Não é obrigatório ter químico, Guriza. Eu tenho porque é obrigatório aqui. Não, eu tenho só que apresentar um relatório de análise, um laudo de análise, que eu tenho um laboratório contratado que vem todo mês, faz a análise da água e me dá um laudo. Bom, quase a mesma coisa, então. É a mesma coisa. Quase a mesma coisa, é o que ele me cobra também. Então, mas ele não mexe na minha água. Ele vai lá e faz um laudo só. Não, ele inclusive nem é da cidade aqui, ele vem mês a mês aqui e faz essa análise. Mas essa análise não faz parte do trabalho dele, então essa questão dessa dureza da água? Depende do laudo que você contratou. Você precisa ver quais são o que ele especifica no laudo. Tem laudo que é só pH e cloro, tem laudo que é pH, cloro e cloriformes, pH, cloro e bactéria, enfim, tem uma... Vou ter que falar com ele, então, isso. Você precisa ver o teu contrato, ver o que compreende o teu laudo. Vou dar uma olhada nisso, então. Eu comprei um medidor de dureza digital na internet, parecendo um pouquinho maior que uma caneta. Não recomendo, viu? Eu estava seguindo ele e estava totalmente fora. Aí o pessoal da Panoson fez a análise aqui para mim, com o aparelho de gota, ele me deu de presente o aparelho, já comprei os reagentes e deu totalmente diferente. A minha dureza da água, e pelas análises que eu fiz aqui, veio realmente do excesso de uso do HTH tradicional por muito tempo. E acabou que estava em 800 ppm. E tem que ficar de 200 a 400. 300 Aí eu joguei... 3 vezes mais do que o... Aí eu joguei 110 mil litros de água fora, coloquei 110 novo, no meio do inverno, e agora ele baixou para estar em 580. Agora, quando der uma paradinha em julho, eu faço outra troca, ele deve chegar no 350, 400. Você não solta... Você parou de usar HTH, né? Parei, e depois tem que tomar cuidado depois de não subir o ácido cianúrico depois, usando só o outro, né? Exatamente. Tem que manter... Então, assim, o que eu recomendo agora, depois dessa pancadinha que eu tomei, é você ter o cloro, medidor de cloro, pH, alcalinidade e a dureza da água. Pelo menos uma vez por semana está medida a dureza. Eu tenho uma indicação melhor, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, que é o seguinte, às vezes a gente fica fazendo umas contas que não se justificam, né? Eu sou da opinião de que tem tecnologia, vamos usar. Então, por exemplo, eu não sou contra, obviamente, que as pessoas clorem a piscina com cloro líquido ou cloro granulado, né, ou flocado, enfim, como se quiser chamar, mas isso é uma tecnologia de 50 anos atrás. Hoje, você falar em tratamento de água, não passa nem perto de você jogar cloro na tua piscina. Hoje você tem os geradores de cloro aí de todas as naturezas, tem a ultravioleta, tem o ozônio, assim, todos eles têm as coisas legais, todos eles têm problemas. Como na nossa legislação você precisa ter residual, então não sobra muita alternativa como primeiro, né, como falar assim, como primeiro equipamento. Vai sobrar o quê? Esse cloro que é residual, né, e que inclusive deixa a dureza na água, ou o gerador de cloro. O gerador de cloro é uma tecnologia nova, entendeu? Você tem uma água mais saudável, você tem uma água até com um pouco mais de oxigênio, uma água mais gostosa, você tem um processo autônomo, né? Então você não precisa ficar indo lá, o teu processo, a partir do momento que você regula, né, a eletrólise, lá, a amperagem, você tem um processo autônomo, o teu custo, né, dependendo da utilização, é sal, né, dependendo da água que você perde, é o sal que você repõe, e se você tiver um equipamento que produza bem cloro, você não precisa nem usar os outros produtos lá, elevador de pH, eu não uso nada faz muitos anos, nada. Eu nem tenho. Às vezes os caras vão na casa mas onde estão os seus equipamentos? Onde estão os seus materiais de cloro lá, os teus
produtos. Eu falei, que produto, filho? Nada. Eu limpa-borda. Eu tenho limpa-borda. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante, quando, assim, se você for dar um passo, dá um passo né, tecnológico. Né? Dá Eu um costumo passo dizer o seguinte, Rogério, em investimento tem que ser num ativo. Isso é um investimento num ativo. É no ativo, e não passivo. Então, isso é um ativo, porque esse equipamento, por exemplo, ele se paga em 2 anos, no máximo, eu acredito. Eu acho, dependendo da utilização, até menos. É. Porque não tem como. Então, às vezes, eu vejo assim, o pessoal discutindo, não, eu ponho cloro à noite, eu ponho cloro de dia, eu furo o baldinho para colocar cloro aos pouquinhos. Cara, a discussão não é mais essa. Vamos mudar de patamar, né? A discussão é assim, o que tem de mais tecnológico que eu posso utilizar na minha piscina? Como a gente tem essa legislação que pede o residual, então, assim, hoje o que eu indico e o que eu vou partir para fazer, já tenho salinizador há 30 anos, né? O Venturelli começou com a gente lá na Raia 4, né? O piloto de prova do Venturelli, quando ele trouxe o Aquamade, foi a Raia 4, e eu estava lá na época, né? Eu era o coordenador. Então, a gente conhece desde lá. E de lá até aqui, eu sempre usei o salinizador. Agora, me parece que o casal, né, o complemento, o gerador de cloro com a ultravioleta te dá uma tranquilidade. É uma combinação. Porque a ultravioleta ela também tem um poder excelente antibactericida. Então, e como a gente está na fase aí, na moda das bactérias, eu acho que isso nos traz uma tranquilidade maior. E não é um investimento tão alto, né? A ultravioleta não é um investimento tão alto. Então, quanto a tratamento, eu não tenho, é o que você falou, Edson, é um ativo. E assim, o que você tiver de melhor, por isso que eu falo, por exemplo, um trocador de calor, uma bomba térmica, se você tiver possibilidade de comprar mais tecnológica, compra. Compra, porque isso vai voltar. Né? Nós temos amigos aí, o Maurão lá, eu sempre uso, porque o Maurão tinha problema direto na casa de máquina dele. A partir do momento que ele colocou lá a bomba térmica com o inverter, com o gás, é um gás novo, que eles dizem que é mais econômico, ele tem a fotovoltaica, inclusive a potência dela é muito maior, a capacidade calorífica dela é muito maior, eles estão prometendo 1 grau a cada 3 horas, né? Dependendo da temperatura externa, tudo. Então, tem que usar. Se você tiver possibilidade, é um investimento que claramente se paga. Né? Você vai ter aí, dependendo do que você gasta hoje, 2 anos você pagou o equipamento. Então, não tem por que não ter. Porque gastar dinheiro você já está gastando. Sim. Você nem percebe, às vezes. Você joga o cloro, aí o cloro sobe o pH, aí você põe o redutor de pH, aí o pH baixa, aí você coloca o elevador de pH, aí a dureza, aí aumenta a dureza, aí você tem que jogar água fora. Então, se você for ver, a questão é ou você gasta dinheiro de uma vez só e compra um equipamento bom, ou você gasta dinheiro de picadinho. Hoje, eu, por exemplo, estava até falando com o Rogério isso, eu tenho uma academia de musculação, uma sala que tem 2 ar-condicionados gigantes, eu não sei se não lembro quanto que é, mas são 2 ar-condicionados que ficam ligados o dia inteiro, e a piscina. A piscina minha é 140 mil litros. Eu, como apoio do fotovoltaico, que eu fiz o projeto direitinho, um pouco de placa tem aqui em casa e tal. Hoje a minha conta de luz total, viu, Roberto, é em torno de 400 ou veio R$600 esse mês aqui, que eu pago só o mínimo do mínimo, praticamente. Eu também. Uhum. Eu não tenho mais nenhuma despesa nesse sentido na academia. Então, aquilo que eu investi, eu já produzi no meu fotovoltaico mais de 200 mil quilowatts só no equipamento da piscina, lá da academia, fora o que eu tenho aqui em casa. Então, eu já ganhei. O teu caso é uma conta de R$9 mil para R$500. Exatamente. Exatamente. Mais ou menos que nem o meu aqui. E quem aguenta isso é o banco, né? Porque quando eu fiz lá atrás, eu já fiz há 6 anos atrás. Quando eu fiz essa conta. Falei, eu não vou pegar dinheiro meu, vou pegar dinheiro do banco. O que eu pagava para a companhia, eu pago para o banco e dali 4 meses é tudo meu. Exatamente isso que eu fiz também, por isso. Estou pagando. Marida, Oi. Isso serve, esse pensamento serve
para as outras coisas também. Não é só para a fotovoltaica, para a bomba térmica, para o trocador de cloro, para o gerador de cloro. Então, assim, por isso, de tudo que vocês estão pegando, assim, ó, no meu caso aqui, tá? Eu tenho a questão do aquecimento, que eu tenho pellets, então seria um investimento em bomba térmica, tá? E para cloro, eu tenho gerador de cloro já há uns 8, 10 anos também. Mas então, se eu quiser melhorar a qualidade, seria ultravioleta para ter um agregado, assim. Você melhora muito a qualidade da água. Porque, sim, eu vou atrás disso agora, só tem que ver, assim, empresas boas, fidedignas e um preço legal, né? Enfim. Obrigada. E cuidado. E uma outra observação outro complemento, que eu sempre falo isso, eu sou até meio repetitivo nisso, mas eu acho importante as pessoas ouvirem. Todo funcionário teu que mexe com cloro, ou você mesmo, ou você está dando um problema para a tua saúde, ou um passivo trabalhista com esse funcionário. Então, o fato de você ter cloro na piscina, alguém está sendo prejudicado, e isso vai levar a uma ação trabalhista, que não é parar, ou a sua própria saúde. A pessoa fala, eu mesmo jogo cloro lá fora. Você não pode risco, né? Fora risco. Guris, isso levantou um tema que pode ser para uma próxima reunião, com certeza. É a questão da insalubridade dos professores. Por favor, anotem isso e depois vamos falar numa outra reunião. Tá? Então, quanto mais você se proteger tecnologicamente, menor é o seu problema quanto à insalubridade. Não, mas isso do funcionário. O problema é que estão cobrando de professor que trabalha dentro na área da piscina, que tem que pagar insalubridade, e, inclusive, assim, eu estou com uma professora grávida, ela tem que ser afastada porque a piscina é insalubre. Vocês têm isso? Já ouviram falar? Mas não vamos entrar nesse campo, não. Eu sei. Por isso que eu disse, anotem isso para uma próxima reunião, por favor. O Daniel queria falar alguma coisa. Diga, Daniel. Explorou a recomendação dela, que ela já tem o fotovoltaico, então para ela providenciar aí uma bomba de calor que vai ajudar. No caso dela, ela tem que procurar bastante bem assim, uma bomba de calor, porque tem algumas bombas de calor que falam que não congelam, mas o fato dela não congelar, ela simplesmente desarma, ela para de funcionar para não congelar, e ela para de funcionar, ela para de aquecer a água. Então, isso corta o efeito completo dela, na verdade. Então, ela simplesmente para de funcionar. Assim, dos males o menor, né? Porque quando ela congela, ela demora até que ela descongela e pega a temperatura para fazer efeito água. Se ela ficar congelada a noite toda, ela esfria. Ela faz o efeito contrário. Tá, mas não dá para botar um casaquinho nela? Dá, foi um gorro. Em cima, veio o calor por cima, foi um gorrinho. E ela congela, e tem algumas que congelam durante o dia, viu? A nossa aqui, ela mais antiga, não tem sistema de congelamento, ela congela durante o dia. Deu ali 5 da tarde, ali tá a menos de 10, 12 graus assim, ela congela. Então, se amanhecer frio, ela vai congelar. Daniel, tu é de onde? Eu estou em Brasília. A gente tem assim, a gente tem uma janela de uns 20 dias de muito frio aqui, e massa passa. Mas são 20 dias assim que ela, às vezes ela dá aquela congelada. Agora sim, eu mesmo coloquei um anticongelamento para ela, na verdade. Veja bem, não é só o frio que congela a bomba, tá? Sim. Tem alguns outros fatores, sujeira, pressão, né? Pressão baixa, pressão alta, tem pouco gás. Exato. Então, isso tem que estar tudo equilibrado. Só para os outros até é importante saber. Porque às vezes o cara fala, não, congelou porque está frio. Não, congelou porque a máquina está suja, ou porque está com falta de gás. Falta de manutenção, isso, exato. Vocês usam depois que congelou a primeira vez, a gente faz uma revisão anual dela todo ano para trocar gás e tal. E mesmo com ela toda revisada, ela congelou no frio também, de novo aqui. E aí a gente fez um levantamento aqui na nossa região, com 12 graus, ela congela. Caramba, porque ela fica antiga, e a máquina é antiga, e a posição que ela fica, ela pega sombra, então em alguns tempos do dia. Então ela não fica muito aquecida. As primeiras que vieram, que vieram americanas e vieram canadenses. As canadenses quase todas congelam quando você, assim, baixou um pouquinho a temperatura, ela já congela. Você tem que tomar cuidado. A minha é uma jellyfish. Elas ficam na rua, é isso? É melhor, eu acho. Pegando sol, então, principalmente. Se ela pegar sol, é melhor. Então, ela depende de umidade de calor.
calor, né? E o sol, obviamente. Mas o melhor é assim, eu fiz um teste agora, né? Nós colocamos lá em Ribeirão Preto, lá no Tio Arthur, nós fizemos o seguinte, inclusive foi ideia minha, eu coloquei os trocadores de calores, como a gente tem galeria, eu coloquei as bombas térmicas dentro da galeria da casa de máquinas. E é um sucesso, até agora não teve problema nenhum. A temperatura da água não é um problema para ele, né? Inclusive porque ele tem fotovoltaica, e nós fizemos um sistema, como a gente tem 2 piscinas, eu fiz 3 jogos iguais, né? Então, coloquei bomba térmica, motobomba, filtro, 3 jogos iguais. E aí a gente trabalha o seguinte, com dois conjuntos para piscina grande e um conjunto para piscina pequena. Normalmente, a gente tem trabalhado com um conjunto para piscina grande, um conjunto para piscina pequena, que desliga grande parte do dia. E aí, se eu tiver algum problema de manutenção, eu desligo um, né, para dar manutenção e trabalho com os outros 2. E as bombas térmicas estão dentro da galeria, elas estão numa posição em que elas pegam todo o calor que vem do tanque, vem dos motores, e soltam o ar frio para cima, para um lugar aberto. Rogério, isso que você está falando, eu acho importante o seguinte, ó. Eu concordo plenamente se você roubar o calor da sua sala de máquinas para o trocador, expulsando o ar frio para o ambiente. Sim. Beleza. Agora, quando esse trocador está dentro do ambiente da piscina, eu tenho a dúvida se você não precisa compensar com esse calor que ele está roubando do ambiente da piscina. Exatamente. Não, aí não dá. Não, é porque aí você fica trocando. Ar quente por ar frio, ar quente por ar quente. Aí você não tem... Aí a eficiência cai muito, né? Nós temos alguns casos de trocador dentro de bomba térmica, dentro de ambiente de piscina, que não são satisfatórios, não. Principalmente por isso. Porque o cara coloca o ventilador para cima, só que ele bate no teto e volta ao ar frio. Não. Mesmo canalizando esse ar para fora, que seria o correto, você põe a tubulação e canaliza ele para fora, manda ele para o ambiente, lá para fora. Só que ele vai roubar esse calor do ambiente da piscina. Aí já não é tão significante, viu, Edson? Então, eu tenho... Não, Edson. Pouco, é muito pouco. A minha experiência é a seguinte. O que deu errado para mim no começo, eu tinha deixado ele na borda da piscina, o meu trocador de calor, e como a minha piscina tinha, meu pé direito dá quase 9 metros de altura, um chaminé para sair 9 metros do telhado. Nossa. Qual que é o problema? Ar frio não sobe. Não sobe. O ar frio não sobe. Aí o que eu fiz? Logo depois da piscina tem uma cozinha de funcionário e tal, e um portão que é a rua do fundo da academia. Então eu deixo essa porta aberta, ela está colocada ao lado desse portão, puxando todo o ar da piscina. A porta não fecha, o trocador de calor abre a porta com mola. Tamanha a força que ele puxa. E solta logo atrás. Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Esse trocador continua na borda da piscina? Não, ele está dentro desse ambiente que é uma casa de máquina que eu tenho, que fica um equipamento de ozônio. Só que ele puxa o ar pela porta da cozinha e vai até lá. Daí ele sai um duto sanfonado e já joga para fora do prédio baixo. Não tem mais do que 2 metros de altura. Eu tenho medido constantemente lá, temperatura do ambiente externo está em torno de 10, 11 graus nesses dias aí, e lá dentro da piscina tem ficado em 17, 18. Entendeu? E já deixei ele desligado e ligado, altera muito pouco, e assim, não vai congelar, porque o dia que você tiver com 2 graus, igual teve ano passado, no ambiente da piscina estava 12. Exato. Então ela faz funcionar bem. O que é importante, mais uma vez, saber é o seguinte, por exemplo, numa construção, você consegue adequar tudo isso da forma correta. Quando você já tem uma academia há 20, 30 anos, cuidado, porque você vai falar, não, eu vou enfiar aqui também. Mas, tem uma série de fatores, justamente isso que você falou, que influenciam e que não pode ser negligenciado. Eu fiquei assustado quando você falou da trocador de calor dentro do ambiente da piscina, porque tem uma norma da ABNT que não permite ponto de energia a 2 metros, né, menos de 2 metros de uma borda e 2 metros de altura. Esse é o mínimo. Mesmo tomadas, muita gente tem tomada baixa. Não pode, é muito perigoso. Então, quem tiver aí pode tampar a tomada, porque é muito Uma outra ideia também, que eu vou executar ainda, não
que essa minha bomba nova da Jellyfish chegou agora. Eu consultei os técnicos deles para saber se não teria problema, eles falaram ok. Eu vou tubular essa saída da minha máquina, é pertinho, eu tenho um telhado a menos de 2 metros, desculpa, um telhado não, meu salão de cross. E eu vou colocar no salão de cross, na parede, eu vou colocar um exaustor ao contrário. Então, esse é o exaustor para puxar o ar da bomba térmica. Sim. Para jogar para dentro da minha sala, que eu uso o ar-condicionado lá há muito tempo. Então, tem um problema, que é o seguinte, no calor, você não funciona a bomba térmica, você precisa de ar frio. Aí eu tenho que afastar a tubulação. No frio, que você tem bastante calor e bastante ar frio, você não precisa de frio. Não. Mas essa sala só não liga ar-condicionado um dia que nem hoje. É impressionante. Está fresco e tal, não precisaria, o pessoal viciou em ar-condicionado lá. Bom, eu acho que assim, a tentativa de esfriar o ar, só não imagine que isso vai funcionar como um ar-condicionado. Sim. Pode ser uma ajuda ali, um paliativo. Um apoio. Um apoio, isso, um apoio. Porque nós fizemos isso na Raia 4, quando a gente começou a importar a bomba térmica, nós fizemos isso na Raia 4 Morumbi. E, todo mundo saiu se abraçando, que achou que a ideia fosse ótima. Sim. Nunca funcionou. Só que na prática não usa. Sim. São dias de temperatura trocada, né? O dia que está calor, você está com ela desligada. É mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu acho que deu certo o sistema de colocar o trocador de calor pegando o ar do ambiente da piscina e não ficar no ambiente externo. Os dias mais frios que a gente mais precisa do trocador de calor, ele está no ambiente quase que ele congela para o lado de fora. E para o lado de dentro da academia, quando a gente está com muito ar quente, está funcionando o solar. Né? Naquele dia, aquela madrugada de ar frio, a gente precisa desse vaporzinho da piscina para ajudar. Agora, olha só, outra coisa também, agora o Rogério vai dar risada. Tem um cara pegou um ar-condicionado de 80 mil BTUs, um industrial, aí ele tirou a parte do condensador dele, coloca esse condensador na minha casa de máquinas. Aí ele troca com o calor, o aquecedor está lá em cima do telhado, está fora, pegando ar e jogando ar para fora. Só que o trocador dele, né, que é a parte do condensador, está dentro da minha casa de máquinas. Funciona perfeitamente. A única coisa é que essa máquina não foi bem adaptada, ela gasta muito. Aquece que é uma barbaridade, só que ela gasta mais do que o meu de 180 mil BTUs ali. Eu fiz os cálculos essa semana. E realmente ele gasta muito, mas eu fui ver uma academia ontem e justamente tem esse tema. Só que ela tem lá a bomba térmica e o condensador está fora. Isso. Tirou as tripas do cara, tirou as tripas dela e botou as tripas para. É exatamente isso. Tem mais dúvidas, pessoal? O pessoal que está aí... Se quiser falar aí, pessoal, está aberto, não é? Se tiver dúvida, é uma conversa, Eu quero deixar só a câmera aqui que eu vou estar em trânsito, tá? Tá, não, eu só queria depois os nomes para começar a namorar essas bombas de calor aí, guris. Por favor. Tá. E para quem tiver interesse também, depois eu fiz um vídeo no YouTube em que eu falo de todos os sistemas e eu tenho também uma planilha com as vantagens e desvantagens de modo sucinto de cada tipo de aparelho para quem... Uau, que maravilha! Você me fala que eu mando essa planilha, é interessante para a gente analisar. Está atualizada essa planilha, Edson? Oi? Está atualizada? Está, porque eu fiz o ano passado. O Renato da Natação Criativa, que tinha me pedido, então eu gravei essa live para ele, e ele falou, até esse dia, para mim, falou, cara, não é essa não, que é uma bem assistida. Porque eu recebi essa semana, eu estou comprando também uma bomba térmica, né? Provavelmente eu vou comprar da Fluidra, por uma questão de parcelamento lá, tudo, e por causa desse negócio do inverter que me chamou bem a atenção, porque eu gasto muito dinheiro lá no Campo Belo, então o inverter me chamou muito a atenção. E os números que eles me apresentaram na planilha de eficiência, eu fiquei assim, impressionado, porém, quero ver na prática. Né? Então, porque o inverter, na minha opinião, o fato dele ligar para pegar a água da piscina e resfriar o equipamento, vamos dizer assim, você está roubando o calor que estava na piscina.
Então, eu quero ver essa eficiência, porque ele diz que assim, melhora demais. Só para você imaginar, de uma bomba térmica normal, ele chega a quase 80% de redução. Então, vamos ver na prática, De né? Porque tem consumo. tecnologia aí, né? Então, Os caras são fera, eles têm muita coisa boa, né? Agora vamos ver no dia a dia, né? Não, então, o Mauro me dá um relato sempre muito bom. O Mauro tem uma top 50, se eu não me engano. Top 48, sei lá. Ele falou, Rogério, ele nunca teve problema. Ele tem fotovoltaica, né? Mas nunca teve problema e nunca mais teve água fria na vida. E tem uns vídeos também que a Fluidra disponibiliza de pessoas que estão usando essa bomba que diz que são muito boas. Eu vou comprar uma, eu precisava comprar duas. Eu vou comprar uma e vou testar. Né? E lá como é só uma escola de natação, então a conta é bem justa. Exatinho. Então dá para nada rouba, né? Musculação, tudo. Não, ali é só escola de natação. E aí eu vou testar essa inverter aí. Mas é por isso que eu te perguntei, entendeu? É legal você ver. Se quiser, eu te mando as planilhas. Pra você dar uma olhada. Quero ver, porque essa eu não conheço, eu não vi funcionando ainda não. Porque eu acho que esse fator, o fator do controle por Wi-Fi, né? E o descongelamento, né? Automático, são coisas que são bom, importante. É bom. Isso é de São Paulo, Rogério? Essa fluida? Não, a Fluidra Brasil. Tem Fluidra em Porto Alegre, tem a Fluidra de Itajaí. Fluida é o nome. Fluida. Rogério é sócio lá, ele é sócio, viu? O Júnior adora falar que eu sou sócio. Aliás, seu Júnior, eu vou deixar claro aqui. Vocês insinuaram. Calma, corintiano. Calma, guarda a faca. Eu não tenho comissão de nada. Nessa calça, no bolso dessa calça aqui, nunca entrou dinheiro de comissão. A calça é nova. Hoje a calça. Começou a usar hoje, né? Mas não entrou. Tá? Então, você para de me difamar, São Paulino. Entendeu? Porque eu vou começar a falar os pontos que eu conheço aí de Franca, viu? Não, eu já parei. Se você for falar de mim, eu paro aí agora. Bom mesmo. Ah, beleza. Alguém tem alguma outra experiência, pessoal, para compartilhar com a gente? Olha, Júnior, tu quer alguma dúvida? Não, meu marido chegou, mas agora ficou tarde para ele. Vamos marcar outra de novo. Que ele está aqui. Não, eles eles estão muito no achismo. Que achismo, Júnior? Eles estão há tanto tempo aqui já trabalhando com isso, né? Enfim. Na verdade, a gente tem números de tudo que a gente fala, pode falar para ele. Além da experiência, tem números, que é o mais importante. Claro, que vocês têm isso bem arrumadinho. Rogério, tu experimentando isso, tu me dá um toque também, tá? Por favor. Sim. Tá? Porque igual não vou comprar correndo. Maravilha, então, né? 1h06 aí, ó. Amei, Guris, foi ótimo. Beleza, estamos à disposição. Edson, acho que é isso, né? Eu acho que sim, acho que foi legal. Bem bom. Se alguém tiver mais dúvida, coloca no grupo lá, a gente vai responder. E aí a gente bate bola lá. Eu coloco aquele vídeo lá também, pulando o comecinho ali, que tem as apresentações, depois é mais objetivo um pouquinho. Mas lá eu explano sobre todos os sistemas e considerando as regiões e tal do país. E tem um monte de coisa, né? Ótimo. Nossa, muito maravilha, pessoal. Depois eu coloco a foto do trocador do gás também, tá? Vou tirar uma foto lá e coloco aí para você. Isso. Legal, lá, Roberto, por favor. Obrigada, Roberto. Beleza. Então tá, valeu, Guris. Obrigado a vocês. Até mais. Abraço, senhores. Abração.